Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar com vocês a respeito de uma espécie de conflito familiar bem comum das nossas famílias, que é o conflito intergeracional, que se dá normalmente entre as pessoas mais jovens e as pessoas mais idosas, tá? Então nós vamos falar sobre três fatores, basicamente, que são motivadores dos conflitos dentro do núcleo familiar com as pessoas idosas. Nós sabemos que a população idosa vem aumentando. Os avanços da ciência estão conseguindo nos dar maior longevidade, isso é maravilhoso, né? E também sabemos que a taxa de natalidade tem reduzido. Então, a tendência é que nas próximas décadas nós tenhamos uma população idosa em maior número do que a população infantil e de criança e adolescente, certo? Essas questões, os censos, né, o IBGE, eles trazem esses dados pra gente. Mas o que a gente gostaria de pontuar aqui hoje, então, são esses três principais motivos que ensejam conflitos em relação aos idosos. O primeiro deles refere-se à diferença de valores e ideias em relação aos filhos, em relação aos netos. Então, o que a gente percebe muito é uma falta de empatia, vamos dizer assim, em relação aos jovens, em relação às ideias, ao modo de pensar, ao modo de enxergar o mundo das pessoas idosas. Então, eles, muitas vezes, já em algumas pesquisas já foi identificado isso, eles se sentem menosprezados, muitas vezes a família rotula o idoso, né, como ultrapassado, atrasado, que já não é mais assim, e muitas vezes o diálogo acaba sendo corroído por causa desse tipo de atitude, né, dos membros da família. Então, esse é um fator que gera bastante conflito familiar. Um segundo motivo que gera bastante conflito familiar refere-se à responsabilidade do idoso em relação ao cuidado de alguém, em relação ao cuidado de um neto. Normalmente são os netos, que o idoso acaba sendo o cuidador, sendo responsável pelo financeiro, pela educação dos netos e provendo realmente economicamente toda a família. Então, também é um motivo que gera bastante conflito, porque os avós, eles não são pais e mães, né? Então, até na visão sistêmica, a gente tem que dar a cada um o seu lugar. Então, o que acontece nesses casos é que o idoso assume a responsabilidade que não pertence a ele, né? E aí isso desconfigura todo o sistema familiar, enfim, e é gerador de diversos conflitos. Mas, na maioria das famílias, né, quando a gente vê essa questão da desestruturação, o idoso, ele é que é o responsável e ele acaba dando o melhor de si para aquela relação e criando seus netos, né, seus bisnetos às vezes. Mas o, esse é um grande motivo de conflito que as famílias têm também. E, por fim, o último fator gerador de conflito familiar que a gente tem aqui é em relação à responsabilidade agora dos filhos com o cuidado do idoso. Quando o idoso já não tem mais o discernimento necessário, né, para praticar os atos da vida civil, quando ele está cometido por alguma doença degenerativa, enfim, que não permite mais que ele seja responsável pela própria vida, pela própria subsistência, né, pelas coisas do dia a dia. Então é necessário que algum filho, a responsabilidade do Código Civil é clara em relação à obrigação dos filhos. Na falta dos filhos, existe uma questão de solidariedade, os netos também entram por essa responsabilidade. Mas o que a gente vê muito, e não é pouco, é que os filhos acabam querendo repassar essa responsabilidade de um para o outro. Então, assim, o ideal é que haja uma conversa, que haja um diálogo, utilização da comunicação não violenta, para fazer as discussões em relação a como que vai se desenvolver esse cuidado desse idoso que está necessitando desse auxílio nesse momento, né? Então, assim, neste momento também a gente vê várias questões, muitas vezes, de violência que os filhos sofreram lá no passado e aí agora o idoso precisa do auxílio e aí a gente não verifica esse filho, ele não se sente responsável por esse idoso. Nós vemos várias questões sobre esse aspecto. Ou então um filho que acha que o pai deu mais para o outro, então o outro tem que ter mais responsabilidade.
Não é assim, né, gente? A responsabilidade ela é compartilhada e ela é totalmente dividida entre os filhos, tá? E como eu falei, né, na ausência dos filhos, aí os netos também fazem esse cuidado, tá? E outra coisa também que eu só vou falar aqui rapidamente, não vou aprofundar muito, nos aspectos de decisões, né? Por exemplo, entre manter os equipamentos hospitalares ativos ou não, dar mais quantidade de vida para esse pai ou essa mãe que agora é idoso, que está ali, né, acamado. Enfim, essas decisões difíceis, né, e tal, elas têm que ser compartilhadas, elas pertencem a todo o círculo familiar, né? Então, e nesse momento o conflito está instaurado, quando um não quer assumir a responsabilidade, quer repassar para um terceiro, quer repassar para o outro, ou acha que o outro, porque morava com o pai, tem mais obrigação em relação, o pai ou a mãe, né, tem mais obrigação em relação ao outro. Enquanto na verdade não, né? Todos têm a responsabilidade da mesma maneira. Então é isso, gente. No próximo post a gente vai falar para vocês um pouquinho como dirimir esses conflitos e vamos trazer alguns exemplos práticos também, tá bom? Era isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço para que vocês curtam aqui e compartilhem também com alguém que está vivendo alguma situação de conflito familiar relacionado a essa questão da intergeracionalidade. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Tenham uma ótima semana.